Bora falar de futebol? A grande aposta da história do Palmeiras. A maior contratação da história do futebol brasileiro. É com esse tamanho que chega o Vitor Roque para ser o camisa 9 dos próximos anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Numa grande aposta de um jovem que surgiu com tudo no futebol brasileiro, foi ao futebol europeu e num curto espaço de tempo não se firmou, optando por voltar ao Brasil. Vai dar certo? Não vai dar certo? Como estava o Vitor Roque no futebol europeu? O que ele pode oferecer ao Palmeiras? Bora falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo para você. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, conhecendo o trabalho. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui é uma delas. Já se inscreve no canal, me dá essa moral que eu quero chegar em 100 mil inscritos logo. Todo dia às 7 da manhã tem uma análise nova para você. E às sextas-feiras tem uma live, um bate-papo ao vivaço pra gente trocar ideia, hein? Conto com você. Bora mergulhar no tema do vídeo, olha só. O Vitor Roque, há não muito tempo atrás, e é muito importante lembrar isso, ele brilhava demais e prometia para muitos ser o futuro da camisa 9 do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Em 2023, o Vitor Roque jogou como se fosse um veterano pelo Atlético Paranaense. Em 45 jogos na temporada foram 21 gols marcados e 7 assistências, quer dizer, em 45 jogos foram 28 participações em gols, muito jovem, jogando 3.200 minutos. Detalhe, 24% de conversão da finalização dele em gol, ou seja, a cada 4 finalizações dele, uma balançava as redes. É um número muito grande. E ele acumulou esses números com toda a pressão depois da sua transferência do Cruzeiro para o Atlético, vivendo o mais alto nível de dificuldade no seu último ano aqui no futebol brasileiro muito jovem e cumprindo a promessa de se tornar uma venda histórica para o futebol europeu pelo que ele apresentaria jogando profissionalmente. E assim o fez. Saiu do futebol brasileiro prometendo inegavelmente que seria uma peça muito boa para qualquer equipe no futebol mundial. Mas ainda muito jovem. E quem fez esse investimento foi o Barcelona, que claramente não quis testar Vitor Roque. Quando o Vitor Roque chegou ao clube, o Barcelona havia feito movimento em relação ao Lewandowski também, que é uma peça indiscutível. E a minutagem do Vitor Roque, ela foi quase uma minutagem de sabotagem. Porque no Barcelona ele só ficou em campo mais do que 20 minutos. Atenção, ele só ficou em campo mais do que 20 minutos em 6 partidas. E ele só jogou 16 vezes com a camisa do Barcelona. Picada, espalhada, separada, sendo um jogador jovem que estava precisando de adaptação, minutos para tentar dar uma resposta e provar aquilo que prometia. Afinal, o Tigrinho chegou gerando muita expectativa por lá. Bom, quando que ele jogou um tempo inteiro? Tô falando de 45 minutos, vamos dar mais 5 de acréscimos aí, 50? Uma vez pelo Barcelona. Na vitória por 2-1 sobre o Celta de Vigo. Isso ao longo de 5 meses. Para você ter uma ideia, ele jogou 350 minutos em 5 meses. Hoje um jogo está girando em torno de 100 minutos, com 5 de acréscimos no primeiro tempo, 5 de acréscimos no segundo tempo. Isso não dá nem 4 jogos inteiros em 5 meses. Pouquíssima coisa. Se o Barcelona tinha os seus motivos para apostar menos no jogador, aí é outro papo. O fato é que ele não teve tempo para se provar. Não teve. Não teve sequência, não teve tempo. Pouco pôde jogar com, digamos assim, tempo para mostrar dentro de um mesmo jogo mais do que 1 ou 2, 3 toques na bola. Essa foi a passagem dele no Barcelona. Na minha concepção, impossível de se avaliar. Agora, o Barcelona avaliou que ele não estava pronto para receber a responsabilidade de vestir a camisa do Barcelona. E aí ele partiu por empréstimo ao Betis, onde tem 5 meses
bem diferentes desses disputados no Barcelona. Bem diferentes. De setembro a janeiro, foram 28 jogos. Vou repetir, de setembro a janeiro foram 28 jogos com 1.584 minutos. Estou falando de setembro a janeiro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. 1.584 minutos, muito diferente dos 350 que ele teve no Barcelona. Fez 7 gols, com uma média de 1 gol a cada 220 minutos, podemos dizer assim. E isso não impressionou o Betis. Isso gerou incômodo no Betis, que esperava uma adaptação rápida, a ponto do Betis fazer a contratação do Cúcio Hernandes, da Major League Soccer, pagando 13 milhões de euros, e foi uma das grandes transferências do Betis. Estou falando dos últimos anos, né? Para ele ser o cara, porque em várias entrevistas, e era consenso no clube, diretoria, técnico, o time precisava de um homem-gol. Sendo assim, o Betis fez uma avaliação, aí com mais tempo, dando chances ao Vitor Roque, de que ele não estava pronto para ser esse homem-gol. De que ele não estava pronto para corresponder, jogando pelo Betis. E aí, a partir de fevereiro, a minutagem desaba, o Vitor Roque passa a ter poucos minutos. Para se ter uma ideia, em fevereiro, trabalhando com o que eu tenho até esse vídeo, foram 151 minutos disputados. Nada. Ainda assim, a passagem, olhando justamente para o período mais proveitoso para ele mostrar, jogando com minutos em campo, com sequência, participando das partidas, foi muito maior em relação à titularidade, por exemplo, do que foi no Barcelona. Foram 19 titularidades. E ele foi o 7º com mais minutos até o fim de fevereiro. Então, o Vitor Roque teve chance. O Vitor Roque pôde mostrar o que ele poderia oferecer e o que ele poderia ainda desenvolver. Mas o Betis, claramente, mostrou mais pressa e apostou no Cúcio. Como o tempo era curto e ele não convenceu o Betis a segurá-lo, toda essa situação da contratação de um outro homem-gol, da postura da diretoria e também da comissão técnica, geraram naturalmente esse afastamento dos minutos do Vitor e a perspectiva de voltar ao futebol brasileiro, já que o Barcelona entende que precisa recuperar o investimento. Ou, melhor dizendo, naquele momento entendia que precisaria recuperar o investimento, porque conseguiu vender ao Palmeiras. E aí o Vitor Roque vem ao Palmeiras depois de 5 meses em que ele praticamente não foi usado no Barcelona e 5 meses em que ele de fato jogou no Betis, mas não convenceu com o que apresentou. Estaria Vitor Roque voltando ao Brasil para render aquilo que rendeu no Atlético Paranaense? É possível. Mas também é possível que não renda. É uma grande aposta. O Vitor Roque não é um jogador pronto. E aí vem os 2 exemplos que eu vou trazer para você que está assistindo o vídeo entender, porque ninguém tem bola de cristal, que é uma grande aposta. Gigantesca aposta. Porque veja só, o Gabigol foi vendido para a Inter de Milão com 20 anos de idade, também jovem. Ele vinha de 2 temporadas especialíssimas no Santos. 21 gols em 56 jogos em 2014 e 2015. Ainda emendou 12 gols em 29 jogos até o meio de 2016 antes de partir. Muito gol, né? Na Inter, na temporada 16-17, foram 10 partidas com 184 minutos em campo. Média baixíssima. Praticamente não entrou em campo, praticamente não foi testado, praticamente não jogou. E aí vai para o Benfica. No Benfica, ele tem metade de 2017 para mostrar o seu futebol. Estamos falando de 5 meses com 5 jogos, jogando mais do que um tempo só em 2 oportunidades. Também pouco foi testado por lá. Voltou e decolou com 6 temporadas artilheiras, indiscutíveis, decisivas a ponto de se tornar ídolo do Flamengo. Isso dá, claro, um bom exemplo da aposta que o Palmeiras está fazendo, que, por exemplo, o Flamengo fez naquela época. O Santos acabou voltando, né? E depois do Santos para o Flamengo.
ao futebol brasileiro. E tem um exemplo, como ninguém tem bola de cristal, de um jogador que não funcionou e que foi um jogador que passou pelo Palmeiras, o Keilson, que foi vendido para o Barcelona com 20 anos de idade. Ele vinha de 3 temporadas artilheiras no Brasil, hein? Olha só os números. Foram 21 gols em 58 jogos no Coxa em 2007, 24 gols em 36 jogos ainda no Coxa em 2008 e 24 gols em 35 jogos no Palmeiras em 2009. Artilheiraço. No Benfica, emprestado pelo Barcelona, ele jogou de agosto a dezembro de 2009. Foram 7 jogos e 3 partidas com mais de 45 minutos. Pouco foi usado e testado. E aí foi para a Fiorentina, de fevereiro a maio de 2010. Foram 12 jogos e 3 jogos com mais de 45 minutos apenas. Novamente, praticamente não entrou em campo. Voltou com uma grande expectativa de fazer aquilo que vinha fazendo antes de sair para a Europa no futebol brasileiro e não conseguiu nunca mais se firmar. É uma outra possibilidade. São 2 centroavantes que saíram jovens, que viveram 2 clubes no futebol europeu, não conseguiram se adaptar nos cenários, voltaram. Um se tornou um artilheiro e ídolo histórico, o outro não conseguiu se firmar. Ah, Fragoso, mas você está esquecendo do Pedro. Não estou esquecendo do Pedro do Flamengo. Na verdade, não dá para colocar o Pedro nessa conta porque ele só ficou 3 meses fora do país. Então não deu nem tempo dele sair da rotação do futebol brasileiro. Ele sai do Fluminense e passa 3 meses na Fiorentina. Ele joga do dia, se não me falha a memória, eu não anotei aqui, 20 de outubro ele estreia, 21 de dezembro ele faz o último jogo e aí vem pro Flamengo. Então não deu para ele nem se testar na Europa para saber se ele não deu certo na Europa ou não funcionou na Europa em algum clube. Então o Pedro está fora dessa conta por ter ficado só 3 meses fora do país, diferentemente das situações do Vitor Roque, que passou por 2 clubes, do Keilson, que passou por 2 clubes, e do Gabigol, que passou por 2 clubes. Não tem como saber qual vai ser a resposta do Vitor Roque. Não dá pra gente cravar. O Vitor Roque vai chegar e vai ser um artilheiro histórico do futebol brasileiro. Também não dá pra falar que o Vitor Roque vai chegar e vai ser um jogador que frustrou todas as expectativas no futebol brasileiro, como o Keilson. Mas o que podemos dizer é que a aposta é muito grande de que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. O Palmeiras não investiu pouco dinheiro e conta com o Vitor Roque como um atleta que vai chegar, vestir a camisa e fazer o que fez no Atlético Paranaense. Dessa vez, com um cenário muito distinto. O futebol brasileiro, que foi a sua casa, onde ele foi formado, com temporada completa, minutos à disposição, expectativa positiva, diferentemente da desconfiança que o cercou na Europa, longe da sua casa, num modelo e numa cultura de jogo diferente. A expectativa do Palmeiras é de que dê certo. Eu quero saber qual é a sua. E aí, o Vitor Roque chega para dar certo? Para ser o camisa 9 que o Palmeiras precisava? Para pegar a camisa mesmo muito jovem e realmente desabrochar, fazer gol como fez no Atlético Paranaense e marcar uma época com a camisa 9 do Palmeiras? É claro que você pode deixar o seu comentário aí embaixo. Elogio, crítica, análise, fique super à vontade, o espaço é todo seu e não se esqueça de clicar no like, no joinha, que é muito importante, assim como no botão do hype, que está logo embaixo do joinha. Esses 2 botões mostram para a plataforma que o vídeo foi um trabalho legal que você assistiu e aí ele manda para mais gente. Não se esqueça de ser membro do canal, hein? Quer apoiar mensalmente o trabalho realizado aqui no canal do Fragoso? Clique e veja os planos. Claro, deixe a sua inscrição por aqui, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e não deixe de comentar. Bora falar de futebol!